Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. Dizem que as mulheres às vezes são aluadas. Dizem que a lua rege as marés regem a mulher. A mulher tem um ciclo similar à lua. E será que a lua tem assim tanto impacto na mulher? É isso que vamos descobrir hoje com Elizabeth Tomás. A Elizabeth é astróloga e vem hoje aqui falar-nos, entre outras coisas, sobre o impacto que a lua tem realmente na mulher. Bem-vinda! Olá, Vanessa. Obrigada por me receberes. É um prazer gigante receber-te aqui e falarmos aqui destes temas tão. Eu não queria usar a palavra, mas eu acho que é a palavra que se usa mais. Esotéricos, não é? São sempre temas remetidos para o esoterismo. Sim, de facto, esse é um dos temas que eu mais quero e pretendo lutar contra, porque eu não associo a astrologia tanto ao esoterismo, não é? Porque isto é um estudo milenar, são mais de 5.000 anos de estudo e, e vem desta associação do céu com os acontecimentos da natureza, comportamento humano, são milhares de anos de observação, de interpretação de comportamento. Então, isto de místico não tem muito, tem até, para mim, a astrologia é muito prática, quando nós sabemos o simbolismo, não é? Interpretar a simbologia que existe e aplicar isso na nossa vida, pode mudar tudo e deixa de ter esse lado tão místico que por aí se fala, não é? Obviamente que tem sempre as suas associações místicas que queremos associar, mas para mim a astrologia vem numa vertente muito prática que nós podemos aplicar na nossa vida e ter este conhecimento sobre nós próprios através do nosso mapa e dos posicionamentos do nosso mapa. Então é muito poderoso, eu acho. Em que momento é que começaste a ver a astrologia não como uma crendice popular, mas começaste a ver efetivamente como uma ferramenta de autoconhecimento? Olha, foi exatamente no meu processo de crise existencial, digamos. Eu sempre gostei de astrologia, eu era aquela menina que gostava de ler os horóscopos nas revistas, sempre me identifiquei com a descrição do meu signo, em si, mas Qual é isso o é teu tudo muito signo? balança. Balança, ok. Sim, sempre me identifiquei com algumas características, mas eu nunca estudei muito a fundo. Mas foi no nos meus 28, entre os meus 28 e 30 anos, que na astrologia nós chamamos do nosso retorno de Saturno, que é a nossa crise dos 30, que a minha vida deu aí, começou a dar uma reviravolta. Eu fui para a Austrália durante um ano, vivi lá, tive muitas experiências, tive uma crise existencial profissional, já não sabia o que é que queria fazer, já não sabia onde é que havia de morar, as minhas crenças começaram todas a tomar novas proporções. Um, Tive contacto com tarot lá na altura também, e quando regressei para a Inglaterra, fiz a minha primeira leitura de mapa astral com uma astróloga. E aí foi quando tudo começou meio que a fazer sentido. Identifiquei-me imenso com o que ela me disse. E eu lembro-me que no final da consulta, a pergunta que eu lhe fiz foi: como é que eu posso estudar mais astrologia? E aí ela indicou-me como é que poderia começar, e eu comecei a pouco e pouco só nesta jornada de autoconhecimento, conhecer mais sobre o meu mapa. Fui por aí e depois acabou por tomar proporções maiores e decidi fazer a minha transição de carreira e tornar-me astróloga para hoje poder ajudar outras mulheres também nesse caminho de autoconhecimento. Então é toda. Que lindo, sabes que eu acho que quando tem assim um cunho pessoal, uma experiência pessoal, transforma tudo, não é? Torna as coisas muito mais palpáveis. Hum, Acho isso super interessante. E tu falaste aí do retorno de Saturno. O que é isso? Uhum. O retorno de Saturno? Que impacto é que isso tem? Né? Se falaste de volta dos 30 e ele retorna nessa altura?
Sim, basicamente nós nascemos com o nosso mapa, não é? Então todos os planetas, nós temos aquela fotografia do momento do nosso nascimento, a partir do local onde nós nascemos, e todos os planetas têm um posicionamento do nosso mapa. E o Saturno está lá nesse local do nosso mapa. E todos os planetas também têm o seu movimento à volta do Sol, certo? Demoram Uhum. determinado tempo a dar uma volta ao zodíaco, neste caso. Então, o Saturno demora entre 28 a 30 anos, 29 anos e meio mais ou menos, a dar essa volta, ou seja, a retornar ao ponto do nosso Saturno natal. E esses trânsitos a nível astrológico são muito marcantes, são chamadas conjunções que determinam ciclos muito importantes na nossa vida. E o Saturno fala sobre maturidade, responsabilidade, estrutura. Então é um trânsito que representa aquele momento em que nós deixamos de ser a criança ou adolescente e nos tornamos o adulto, em que somos encarados com desafios ou com recompensas até, dependendo de como é que foi o nosso trajeto até ali, que nos trazem essa maturidade. Por isso que há muita gente que é, sei lá, mãe pela primeira vez aos 28, 29, ou casa, ou compra casa, ou tem sobe de posição no trabalho, ou muda de carreira. Então é assim um momento que nós realmente somos meio que obrigados, entre aspas, a dar esse salto de maturidade. E pode ser muito desafiante, por isso que às vezes a astrologia pop e fala muito do o temido retorno de Saturno, um, que, que tem esta má fama, porque ninguém gosta dessas palavras, não é? De responsabilidade, maturidade, estrutura, quem é que gosta, Uhum. não é? Uhum. Principalmente quando nós andamos no flow da vida, não é? Ali na nossa década dos 20, em que nos estamos a construir como pessoas, a encontrar o nosso lugar no mundo também. Então, um, é um período que pode ser desafiante, mas é muito importante e acho que qualquer pessoa pode dizer que nessa época da vida houve um acontecimento ali específico que mudou um pouco, mudou a vida, ou 180 graus, ou até mais. Tenho que pensar. Consegues pensar? Tive o meu primeiro filho com 27. Houve aí talvez um investimento na altura quando eu regressei ao meu mestrado. Regressei ao mestrado? Não, eu regressei à vida académica, regressei ao mestrado, fiz o mestrado, depois segui para o doutoramento. Então talvez aí sim, houve aí um bichinho que me meteu outra vez na academia. Talvez, talvez eu me No consiga fundo, tu rever. também viveste os primeiros anos de maternidade durante o retorno de Saturno, portanto também foi um grande salto de maturidade Sim, nessa altura, sim, porque sim, 27 também está ali no limiar. sim. Depende muito do mapa de cada pessoa. Olha, e a Lua? Como é que a gente posiciona a Lua aqui no meio disto tudo? Temos mesmo há uma influência da Lua na mulher. De acordo com o nosso mapa, nós temos todos os signos dentro de nós temos todos os planetas dentro de nós. Um, e a Lua, para mim, não é? E tendo em conta tudo o que eu já estudei e o que eu vejo também nas consultas e em mim própria, a minha própria experiência, a Lua é o planeta base do nosso mapa. Se a nossa Lua não estiver bem integrada, bem trabalhada, nós vamos ter dificuldades em todos os outros pontos do nosso mapa, principalmente em brilhar no nosso Sol, que é a nossa essência, em ter prazer, que é Vênus, em tomar ação, que é Marte, e por aí fora. Não é? Cada planeta tem o seu significado. Um, então a Lua é muito esta base de tudo o que flui na nossa vida. E ela por si só já representa as nossas bases, não é? Porque a Lua é o planeta que representa a nossa base emocional, como nós nos nutrimos emocionalmente, aquilo que precisamos para nos sentir seguras. Então, conhecer a nossa Lua ajuda-nos a cuidar de nós da forma certa, especialmente em fases de grandes mudanças da nossa vida. Um, e, e, e nas fases não é, que tu falas muito das mulheres já depois dos Uhum. 40 40, mais. Uhum. A mulher anciã, ne- a mulher, a aquela que eu mulher, chamo a mulher adulta. exato, a mulher adulta
precisa muito de ter esta lua integrada para conseguir lidar com o seu mundo emocional de uma forma mais robusta e mais segura, com uma base bem que a possa suportar em todos os altos e baixos, não é? Que essas fases trazem e os desafios que vêm daí. Então, a Lua não só nos influencia, como nos faz parte de nós, de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós trazemos ao mundo também. Então, é muito importante nós conhecermos este ponto do nosso mapa, para nos conhecermos também melhor a nós. É isto tudo porque, sendo aquilo que nos nutre emocionalmente, também tem a ver com o nosso passado, a nossa criança, como é que nós fomos cuidados lá atrás, e que impacto é que isso teve em nós, não é? A E a lua é o. lua revela isso no Uhum, mapa astral? sim. Hum, Existe muita, muita, muita simbologia nos pontos do nosso mapa. E a lua tem esses vários, que é as nossas emoções, a nossa ancestralidade, fala sobre a nossa família, o nosso lar. Um, então, nos contactos também que faz com outros pontos do nosso mapa, nós conseguimos costurar aqui todas estas informações e trazer interpretações que podem ser úteis à vida da pessoa. Porque no fundo a lua é um símbolo do lar, daquilo que é a sensação de lar também para nós. Não o lar físico, uhum. mas sim esta capacidade de nos sentirmos felizes connosco mesmos, de estarmos bem de nós connosco, que é o tempo, não é? O tempo e o espaço que nós temos connosco mesmos. É o vínculo com a vida, não é? A lua está ligada à mãe, a mãe é aquela que gera, que traz vida. Então, simboliza muito este vínculo com a vida, aquilo que nos preenche, aquilo que nos traz sentido, aquilo que nos nutre para que possamos movimentar a nossa vida, para que consigamos materializar tudo aquilo que nós desejamos. A Lua também tem muito esta associação à matéria, àquilo que nós conseguimos trazer ao mundo. Então, por isso é que consideramos que a Lua é a base de tudo, dos relacionamentos, das nossas questões financeiras, da nossa orientação profissional, da nossa missão de vida. Um, Temos aqui como disse, é esta associação com tudo na nossa vida. Então, quando tu não tens isto bem trabalhado e bem integrado, é natural que depois tenhas, não é? Falhas e desafios nas outras áreas da vida. E a A lua, astrologia ajuda a fazer essa integração também? Ou seja, se sim, tivermos acesso a essa informação, achas que é o facto de sabermos tudo aquilo, porque eu estou fascinada com o facto de tu dizeres que a Lua traz esses significados todos, não é? Porque, sim, nós sabemos todos os significados que a Lua traz, mas não do ponto de vista astrológico, eu não estaria à espera de ver também esses significados todos aí plasmados, não é? Então, a questão é, se eu aceder à minha lua, no meu mapa, né, eu consigo levantar o véu de todas essas questões para o meu caso particular e a partir daí começar a trabalhar e a integrar essa lua em mim? consegues. E há uma razão muito simples, que pode ser até hum, chocante, digamos, tal, se for chocante, se calhar é uma palavra demasiado forte, mas a verdade é que nós, como seres humanos, a maioria de nós tende a vibrar nas distorções da simbologia que nós temos no nosso mapa, dos signos, dos planetas. Hum, Nós temos uma tendência a vibrar na sombra, não é? Carl Jung, que é um grande psicanalista, que também era hum. astrólogo, ele trouxe este conceito da luz e da sombra, e é nisso que eu também me baseio muito nos meus estudos e nas minhas leituras com clientes, é trazer essa consciência, um, de que lado é que tu estás a vibrar. Se estás na sombra, então é natural que tu não consigas desenvolver essas áreas da tua vida. E quando tu reconheces que estás na sombra, eu digo-te o que é o lado de luz e como é que tu chegas lá. E de como chegar lá também
hum, através de outras. Na astrologia não resolve tudo na tua vida, mas simplesmente tiras insights aos quais tu depois podes ir procurar outras áreas para te ajudar a encontrar novas estratégias para integrar mais essas características que faltam. É quase Um, como se levantasse um véu, não é? Daquilo que geralmente não nos é visível, não é? E através de tornar visível aquilo que nós no nosso dia a dia não pensamos, não acolhemos, não integramos, não estamos sequer conscientes, nós conseguimos dizer, ok, ok, tá, então agora eu tenho que fazer algo, eu posso fazer algo para mudar, para melhorar, para vir sair da sombra e vir para a luz. E é interessante dizer isso porque, efetivamente, do muito pouco que eu estudei sobre astrologia, muito pouco mesmo, todos os planetas e todos os signos e todos os astros tinham sempre um lado sombra e um lado luz, não é? A parte, uhum. quando ele estava na sua parte positiva, vibrava uma coisa, mas depois tem toda a parte negativa, não é? Por exemplo, a questão da comunicação, acho que, eu não sei se já não sei se era Marte que regia a comunicação, se era Mercúrio. Plutão, Mercúrio, pronto. Um deles que era, ok, se estiver no positivo, sim senhora, comunicas, comunicação impec, sim senhora, mas no negativo acho que era a impulsividade, os misunderstandings, né, da comunicação, o dito por não dito, portanto, tudo aquilo, quase um Mercúrio retrógrado, não é? Sim, Quase do lado de sombra. exato. Muito giro isso. E eu dei os meus dados à Elizabeth e a Elizabeth iria ver onde é que andava a minha lua, como é que era a minha lua, e íamos usar o meu caso como exemplo, não é, Elizabeth? Sim, um pequeno exemplo. Ahm, mas antes disso, eu gostava só Uhum. também de reforçar outro facto sobre a Lua, que é esta nossa relação com a mãe, ahm, que também nós podemos tirar daqui, de, dela representar essa nossa relação, a nossa relação com a nossa história também, com a nossa infância, e ela representa também aquilo que nós precisávamos quando éramos crianças e que talvez não tenhamos tido, e que Hum, na vida adulta nós somos responsáveis para nos nutrir, para nos autonutrirmos, um, e trazer isso para a nossa vida, sem depender de mais, não é dessa mãe uhum, ou dessa infância ou dessa figura maternal que nós tenhamos tido. Então, a relação que nós temos com a nossa mãe, um, seja de amizade, de segurança, de amor, de, sei lá, desilusão, de uhum, rivalidade, não é? Todos os tipos de relação que nós possamos ter com a nossa mãe, seja do lado bom ou do lado menos bom, não é? uhum, É importante nós analisarmos isso como uma base para entender também a nossa relação com a nossa lua, porque se nós não tivermos essa relação resolvida, hum, é difícil nós acedermos ao poder da nossa lua. uhum, Então, é muito importante quando nós fazemos este trabalho também de conexão com o nosso feminino, né? Porque a lua é o nosso feminino, é um dos pontos que reflete o nosso feminino. É muito uhum, importante nós um, resolvermos estas questões do passado, perdoar se for necessário, um, para que nós possamos lá estar a aceder a esta energia feminina de manifestar tudo o que está depois no nosso mapa, não é? Todos os outros pontos do nosso mapa. Porque sem resolver este passado, sem abraçar a nossa história, a Lua fala muito sobre isto, de nós temos que abraçar a nossa história. Um, E fica onde é que está o realmente. pai no meio disso tudo? Temos a O lua pai, como mãe e onde é que está o pai? o pai é o Sol. Hum, Então, antes do pai, que é o Sol, vem a Lua. E, e por isso é que nós temos esta sequência de. Há muita gente que, não é? A maioria das pessoas, se calhar, foca muito no Sol, porque o Sol é aquilo que nós todos conhecemos. Um, mas a lua realmente vem antes do sol, porque só depois de nós nos nutrirmos e nós sabermos de onde é que vem essa nutrição, é que nós depois conseguimos ir manifestar a nossa essência e vir para a vida e e, brilhar como o e sol, não brilhar, é? exatamente, trazer esse brilho para o mundo. Um,
Então é por isso que saber o signo, a casa, de onde a lua está, vai indicar esse lugar de nutrição, que é de nós, para nós. Um, é ali que a nossa alma se nutre, que ela descansa também. Um, e no teu caso, tu tens. Eu estou aqui a olhar para o teu mapa. Ai, ai. Ai, ai. Mesmo Tu tudo. tens uma lua de casa 7 em Capricórnio. Hum. Já fizeste alguma vez leitura de mapa? E já me fizeram 2 vezes. Resultado, não me lembro de quase nada. Opa, lembro-me assim, ai, na outra vida passada foste isto e isto, e por isso é que agora Y e Z. Ok. Pá, mas foi assim sempre uma coisa, para te ser honesta, demasiado genérica. Algumas questões ficaram respondidas, vá, mas foi sempre muito genérico. Portanto, a ponto de eu quase não recordar, aquilo que me foi dito. Portanto, não me marcou suficientemente para eu me recordar. Às vezes também é muita informação, depende do tipo de leitura que for, mas é muita informação, tu acabas por não assimilar assim muito, por isso é que a gravação é sempre boa para Uhum. revisitar sempre que for necessário e integrar um pouco mais a interpretação, não é? E as mensagens que traz. Mas então, em relação à tua lua, que é uma lua em Capricórnio de casa 7, a casa 7 é a casa que fala sobre relacionamentos, sobre as nossas parcerias. Mas, como eu disse no início, não é? De a lua ser aquilo que nós precisávamos quando éramos criança, quem tem lua em Capricórnio é a criança que precisava de estrutura. Precisavas que te ensinassem sobre o poder da disciplina diariamente. E provavelmente tu possas ter sido aquela pessoa que teve uma criação um pouco mais rígida, onde houve um pouco mais de até autoritarismo, ou alguma situação, não é, nesse teu crescimento, nessa tua fase de vida que te obrigou a crescer mais rápido do que as outras crianças à tua volta, ou que tenhas sido identificada como aquela criança que sempre pareceu mais madura do que o normal. A Lua em Capricórnio tem esta simbologia, este significado. Mas aqui falando das necessidades da Lua em Capricórnio, é realmente aquela pessoa que precisa de uma base sólida, precisa de ter metas, tem objetivos a longo prazo, não é? Trabalha arduamente para conseguir esses objetivos, precisa de ordem na vida. Uhum. Um, mas quando falamos aqui do lado sombra, não é? Desta Lua, que às vezes pode ficar workaholic, podes ter momentos em que te sintas exausta ou que queiras, que sintas que tens que tomar conta de tudo. Então esta lua Abarcar o precisa céu e a muito, terra e tudo ao mesmo tempo. exato. Então é uma lua que precisa muito dessa ordem e de tempo de solitude para recuperar energia, para te conectares com o teu feminino, porque esta lua pode acabar por virar muito para esta ação masculina, que é o do fazer, do atingir, de chegar a algum sítio, de materializar. um, Pode haver esta tendência a fazer essa desconexão, até é preciso ter essa atenção para voltar ao corpo, voltar às emoções, para sentir um pouco mais, em vez de ser só fazer, fazer, fazer. E estando ali na casa 7 está aqui numa área da tua vida que são as tuas conexões com o outro, então tu nutres-te a partir das conexões com o outro. Provavelmente, um, geralmente pessoas que têm o desejo de casar, de construir família, um, mas por outro lado, aqui também é preciso ter muita atenção às carências que se criam, às projeções que se fazem nos outros, para meio que nutrir partes de ti que não foram nutridas no passado e tu procuras isso pelo outro, mas essa nutrição precisa de vir de ti também. E portanto é preciso ter esse cuidado nessa projeção das carências, mas as relações realmente são aqui muito importantes para ti. Um, E é muito importante aqui também trabalhar a autoestima, o teu autovalor, para teres a certeza de que tomas as decisões por ti e não pelo outro, ou influenciada pelo outro, um, ou para agradar o outro, ou para receberes o amor do outro. Não é? Isto são tudo, quando eu falo da luz e da sombra, temos estes dois lados. Um,
estas atenções que precisamos ter hum, na nossa vida. Isto fez sentido? Olha, vamos começar por rebater. Então, há muita coisa que fez sentido, outra talvez nem tanto. Começando pelo início, a questão da disciplina, da estrutura. Eu acho que tive os dois mundos. Eu tive muita estrutura, do meu pai, muita estrutura da minha avó, mas depois tinha a minha mãe, que era e sempre foi assim o meu, aquela que me dá usando aqui uma caricatura, né? Aquela que dá o chocolate sem ninguém ver, ou aquela que, tá bem, vai, vai, que eu não digo nada. Portanto, eu nunca tive assim, não posso dizer que fui uma criança com uma educação demasiado autoritária. Não, até porque eu sempre fui muito rebelde. Rebelde no bom sentido, quer dizer, rebelde no sentido de não, não quero, quero fazer isto, quero fazer aquilo, argumentativa, pronto. Então, não reconheço pelo menos esse autoritarismo, esse tipo de educação que tive. Mas eu sempre fui demasiado madura para a minha idade. E não porque tenha que crescer mais rápido, mas sempre fui. Aprendi as coisas com muita facilidade, estava sempre mais à frente que os outros. Os meus pais foram chamados à escola porque eu, a pedirem-nos por favor, não a estimulei mais em casa, ninguém me estimulava. Portanto, eu sempre fui aquela. Nunca gostei de brincar com bonequinhas. Os outros andavam a ouvir, lembro-me perfeitamente, andavam a ouvir Onda Choque e Mini Stars, que era uma coisa na minha altura. E eu, que horror, que porcaria, estava a ouvir Queen, Pink Floyd, isto, sei lá, com 8 anos, 9 anos. Eu no quinto ano estava Uhum. a ler Edgar Allan Poe, um livro deste tamanho, enquanto ouvia as quatro estações de Vivaldi. Portanto, só para ter essa noção do que é que, Está portanto, bem Capricórnio. eu era essa criança, portanto, não no sentido de tive que crescer, eu já era assim, já era esta criança um bocadinho fora da norma. É mesmo aquela criança que é mais madura, Sim, logo sim, aí desde pequenina. bate certo 100%. Sempre fui, nunca achei piada. Brincava mais ao faz de conta do que propriamente as bonequinhas, as casinhas, essas coisas para mim, mas que perda de tempo vestir bonecas. Eu lembro-me que a minha mãe uma vez me ofereceu, achando ela que estava a fazer uma grande coisa, coitada, ofereceu-me uma boneca que era uma coisa na altura, que eram como roupinhas, e depois ela tinha várias roupinhas, e tu punhas as roupinhas e tiravas as roupinhas. E olha, eu lembro-me de olhar para aquilo e pensar: o que é que eu vou fazer com esta? Porque ao mesmo tempo eu não podia dizer à minha mãe isso, né? Eu era pequena, olhava para a minha mãe: ah, obrigada, olha, e Legos, não me queres dar antes Legos? Porque era muito mais giro fazer Legos e construir coisas e imaginar e pôr as mãos e fazer. Ahm, Construir, então, exatamente. construir Capricórnio coisas. constrói. Pronto, então isso sim faz sentido. Sou uma pessoa muito relacional, sou uma pessoa de pessoas, sempre fui, e por isso é que segui psicologia, não é? Acho eu que foi por isso. Sou uma pessoa muito de relações, de comunicação, é mesmo isso, é de criar relação. Eu preciso criar relação na minha vida. Tudo o que eu faço no meu trabalho tem que ter a ver com relações, com pessoas. Estás a ver, essa frase que tu disseste agora é tipo um resumo da tua lua na casa 7. Tu precisas de criar ligação. Uhum, Precisas da necessidade da tua lua, que está na sim, casa 7, que é as relações. sim. É todo, é simbologia na prática. É isto que eu mais gosto de trazer. Giro. E mesmo em tudo que é o meu trabalho, né? Eu se não puder criar relação, eu frustro-me. Então eu tenho que criar relação. É mesmo isso, eu tenho que criar uma relação. Mas ao mesmo tempo, e como também disseste e muito bem, eu não tenho dependência de pessoas. O que é muito curioso. Eu, inclusivamente, preciso dessa solitude que tu falavas. Eu preciso de estar sozinha comigo. Não tenho medo nenhum de estar sozinha. Tenho medo de não ter relações com pessoas. Não é? Relações de amizade, criar relação, não ter ninguém com quem. Agora, uma vez criada a relação, né, tendo relações na minha vida, não importa nada de estar 15 dias, um mês sozinha, sem falar com ninguém, comigo, preciso imenso disso. Ter tempo só para mim, para as minhas coisas, ninguém me chateie, não há horas para comer, não há comida para ninguém, não há telefonemas, não, sou só eu comigo.
Dou-me super bem com isso. Jantar fora sozinha, ir ver um filme sozinha, não tenho problemas nenhuns com isso. Portanto, isso sim é muito curioso. Isso é muito curioso. Sim, Ser só referidos só nisso, só nesse pontinho, só descreve-me muito esse, bem. isso, só esse pontinho. E de facto isso reflete aí uma lua que tá bem integrada na tua vida, não é? Que tu consegues ver, lá está a estabelecer esses limites. Que eu já fiz um atendimento com uma cliente que ela tinha lua na casa 7 e ela tinha essa dificuldade de estabelecer esse limite e de perceber o que é que era dela e o que é que era do outro. Então havia aí esse trabalho a fazer. hum, e foi algo que ela nunca tinha pensado, não é? Não se tinha percebido, não é? Lá está essa, como disse no início, a frase do Carl Jung, é aquilo que está no inconsciente, que vem à consciência. Para mim, o trabalho com a astrologia é isso mesmo, é trazer consciência à tua vida, em pontos, não é? Como tu disseste, levantar esse véu para que se Uhum. consiga enxergar mais daquilo que temos à frente e daquilo que temos dentro de nós também. Um, mas pronto, isto é só a lua no teu mapa. Tu estavas aí a falar, eu estava aí também a ver o teu sol em Sagitário, aí no meio dessa criança rebelde Tu aí que falaste gosta de dessa estudar. cliente, tu aí falaste dessa cliente, só para finalizar isto, eu não fui sempre assim. Isto Claro, foi algo que eu desenvolvi com a minha maturidade, com o meu desenvolvimento. Eu, quando era muito mais jovem, como eu precisava de criar relação, muitas vezes o estar sozinha, e como sou filha única, o estar sozinha criava-me alguma inquietude. Porque eu estou sozinha, eu não quero estar sozinha, eu não sabia estar sozinha. E, portanto, isto foi algo que eu, com a minha maturidade, que eu desenvolvi. Talvez eu tenha trabalhado, não é? Ao longo de todo o meu percurso, esse lado sombra claro. que tu falavas, para agora olhar, não, estou tão bem às vezes sozinha, sem, sem nada, sem planos, sem pessoas. Mas sim, mas precisei desenvolver isso em mim e aconteceu, foi acontecendo, não fiz nada em esforço para isso, fui fazendo, não é? O trabalho que vamos fazendo. Mas sim, era só para dar essa pedra de toque que nem sempre foi assim, não é? Não, e com Capricórnio tudo demora o seu tempo, não é? Capricórnio é regido pelo planeta Saturno, como disse no início, que estávamos a falar no início. Então é o senhor do tempo. Então Capricórnio é aquele que não se apressa hum, a fazer as coisas, não é? Tem a característica principal é ter paciência. Então o tempo é o aliado de quem tem estes pontos no mapa. E é natural que tu tenhas conseguido trabalhar essa tua persistência também nesse teu autodesenvolvimento, com a experiência da tua vida e com a medida que tu foste crescendo e com a tua maturidade foste integrando essas características. Um, mas aqui na astrologia, às vezes, como eu digo, é meio que um acelerador desse desenvolvimento, porque se tu Hum, tens mais cedo esta consciência daquilo que te possa estar a limitar ou daquilo que te possa estar a bloquear, tu consegues começar a fazer pequenos movimentos para, não é, ultrapassar, não é? Essas uhum. dificuldades. Teres consciência de ti própria quanto mais cedo, melhor, digamos. E eu falo para mim que também, se eu tivesse tido consciência mais cedo, hum, talvez teria sido muita coisa diferente, mas nós estamos no caminho que estamos e eu acredito nisso plenamente, que o nosso caminho é o nosso caminho e as coisas chegam a nós no momento certo. Então, E conseguimos ver mais coisas com a Lua, a partir do mapa? é muito esta base do nosso feminino. hum, e quando nós estudamos, não é, nos auto-observamos em todos estes aspectos que eu falei, não é, do nosso passado, da nossa mãe, de como é que nós nos nutrimos e esses temas todos, nós conseguimos desbloquear aí muita coisa. Hum, e Mas nas nos fases homens também tem a Lua, não é? mais. Bem, a influência nos homens é igual ou muda alguma coisa? Obviamente que há temas que são só femininos, não é? Para a mulher, mas o significado e a base é exatamente a mesma. Aqui também fala não é, de tudo o que eu falei no homem, de ver a relação com a mãe, com as suas emoções, aquilo que o nutre, e também fala da relação feminina do homem, não é? Tal Hum, como nós mulheres, para nós também temos a energia masculina representada no mapa que é o planeta Marte. No homem, eles, para eles é mais importante o Marte nessa análise da energia masculina, em si, porque é o que rege uhum. mais o homem, não é? E nós temos a Lua, temos a Vênus,
Mas a interpretação base, não é, dessas características, não muda nesse aspecto, porque Ou são, lá seja, está, é o, arquétipos. é o mesmo impacto em termos de mapa, mas depois há muito mais valoração de Marte, né? No caso do homem, Marte vai exercer uma influência se calhar maior no comportamento do homem e no comportamento da mulher será a Lua, é isso? De certa forma, sim, depois tem a ver muito com o resto dos aspectos, mas a base emocional lá na Lua é igual para ambos. Quando Uhum, falamos de energia masculina e feminina, é que já se manifesta no homem mais fortemente o Marte e na mulher a Lua e a Vênus. É essa a uhum, diferenciação que existe. Mas a uhum, nível emocional, nutrição, família, é igual para homem e para mulher. sim, Interpretamos da mesma forma. ok. E agora, saindo da Lua e voltando àqueles ciclos, né? As nossas crises dos 40, as crises dos, falaste já dos 30, não é? Mas e entre os 40 e os 50? Há muita coisa. A verdade é que a partir dos 35, nós todos os anos temos trânsitos importantes, mas esse espaço aí de tempo entre os 40 e os 45 é uma fase realmente muito intensa a nível, como todos sabemos, não é? A crise da meia-idade, que se fala, toda a gente passa por grandes transformações durante esses anos. Um, mas durante este período é um período em que nós temos trânsitos sobre os planetas mais lentos do, do sistema solar. Não é? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão são planetas maiores que têm uma duração, que têm um movimento mais lento, e quanto mais lento é o movimento dos planetas, mais impacto ele tem no nosso mapa quando existem esses contactos com os planetas do nosso mapa. Então, ali, nesses 5 anos da nossa vida, temos aí esses chamamentos que nos vêm tanto internos como externos, não é? Muitas vezes são acontecimentos só internos, não é? Sentimentos que nós temos, outras vezes são acontecimentos externos, não é? À nossa volta, e isso tem muito a ver também com o planeta envolvido no trânsito, que nos pode dar indicação do que esperar. Por exemplo, se fizeres uma leitura de trânsitos, nós conseguimos ver, não com o intuito de prever, porque eu não gosto de usar astrologia nesse aspecto, nesse mundo da Hum. predição, mas nós Não conseguimos como realmente, arte divinatória, né? Usas não, isso como autoconhecimento, autodesenvolvimento, uma e como ferramenta de direção crescimento. também, como um guia mesmo. Para mim é mesmo um Uhum. guia, um, que podemos dar à pessoa de como navegar esta fase de uma maneira mais consciente. Lá está, Mais saber, alinhada, não é? Mais exato, alinhada com os seus próprios astros, não é? alinhadíssima. Então, saber o que é que esses movimentos podem trazer, não é? Porque depois também analisamos qual a casa do mapa que é respectiva a uma área da vida que vão estar a ser ativadas. Hum, então, pode trazer um pouco mais de alento, digamos, durante essas fases. Acredito que a mulher também se possa sentir um pouco menos a vítima, porque às vezes, quando há tanta coisa a acontecer, pode ser bem overwhelming, não é? Porque às vezes Uhum. são alterações internas, alterações externas, tudo a acontecer ao mesmo tempo. E, e no desespero podemos acabar por nos sentir vítimas de tudo à nossa volta, não é? Que o mundo está contra nós. Uhum. Então, entender estes trânsitos pode trazer meio que esse alento e mais essa calma de, ok, é isto que está a acontecer e posso me preparar e posso ver de ferramentas que ajudem a ultrapassar, porque é uma fase mesmo que nos pede crescimento, é uma fase de muita transformação, existem muitas reviravoltas. Não sei como é que foi para ti, aí desde que tu entraste nos 40, porque estes trânsitos começam exatamente aos 40 anos, depois varia de pessoa para pessoa, porque depende do grau que esse planeta está no nosso mapa e quando é que o Uhum. planeta em trânsito no céu no momento chega a esse grau. Mas tu, por exemplo, eu dei-me
dei-me ao luxo de ir ver, que tu ainda tens o trânsito de Urano, oposição Urano a acontecer. Começou agora, exatamente. Acho que foi abril que eu vi. Eu agora não tenho esse mapa aberto, mas eu apontei que começou este ano em 2025 e vai até 2026, esta oposição Urano-Urano, Oposição não é uma que palavra boa. Quando- A oposição geralmente é do contra. O que é que isso quer dizer? sim, uma oposição é um aspecto de tensão, é Hum. quando o planeta no céu está oposto, imagina isto é a mandala, o teu Uhum, planeta, imagina o teu planeta está aqui e o planeta no céu está a 180 graus, exatamente uhum, oposto. E isto cria um aspecto de tensão, é como se estarmos num baloiço, uhum. em que vai ser pedido isso, provavelmente vais andar sempre ali entre um lado e outro, altos e baixos, mas Urano é aquele planeta que um, ou esta fase de oposição Urano-Urano é uma fase que pode haver muitas reviravoltas. Um, Urano é aquele planeta que sacode tudo aquilo que já não faz sentido, obriga-nos É a bom. olhar para a vida de uma nova perspectiva. Um, é bom, e é bom que tu tenhas essa visão e essa. Quanto melhor for o nosso relacionamento com o arquétipo daquele planeta em questão, neste caso Urano, mais fácil será a nossa relação também com o que vier, com os acontecimentos que vierem ou com os sentimentos que vierem, não é? Se eu sou uma pessoa que lido muito bem com imprevistos, depende de como lido com o caos às vezes também, ou com mudanças. Se for, se for uma pessoa que não gosta de mudanças, que gosta de estar sempre no mesmo sítio, que detesta ter que, sei lá, ir a um restaurante diferente, isto é um exemplo muito básico. Provavelmente vai ter mais dificuldade em lidar com a sua oposição Urano-Urano, porque vai mesmo obrigar a sair dessa zona de conforto. E Hum, isto aqui não tem que ser nada trágico, às vezes são coisas subtis muito internas também. A uhum, crise existencial também pode vir daí. Um, mas tudo depende aí de vários fatores também, porque as leituras também são sempre feitas de acordo com o momento da vida da pessoa, não é? hum, Não vale a pena estar aqui a mandar características e possibilidades para o ar sem saber da vida do cliente, porque nós temos sempre que enquadrar na vida da pessoa para, para que seja tudo muito mais adequado e interpretado uhum, da melhor forma. Um, mas sim, estes trânsitos ali entre os 40 e os 45 anos são uma grande oportunidade de crescimento e, uhum. e aquele convite, aquele grande convite à transformação. Por isso que é importante também não resistir ao que vem, para vivermos essa fase de uma forma menos difícil, não é? Essa frase que tu disseste é realmente muito pertinente. Não resistir, não é? Que às vezes eu acho que as mulheres e os homens, ambos, acho que aqui não há grande diferença, têm assim uma preferência absoluta por tudo aquilo que é permanente, por tudo aquilo que é confortável, pelo que é certo. Não é? Nós até temos ditados populares, não troques o certo pelo incerto, não é? Sim, Portanto, uma aversão ao risco, que é uma coisa, e é muito importante essa frase que tu dizes, não é? Porque no fundo é largar um bocadinho o controlo, não é? Entregar um bocadinho, é fluir, não é? Deixarmos-nos fluir com a mudança, percebendo que nada permanece, não é? Nada é permanente, nem a dor, nem a alegria, nem nada é permanente. E ainda há muito essa resistência à impermanência, à mudança, não é? E por isso é que quando tu há pouco disseste que o Urano vem, não é, a chocalhar e vem tirar o que já não faz, e muitas vezes, às vezes isso pode nos deixar sem chão, não é? Porque achávamos que aquilo é que era importante e agora onde é que foi parar? Mas na realidade, se aquilo está ali a mais ou já nos faz mais mal do que bem,
mais vale levar e quanto mais cedo melhor. Então há pouco perguntavas-me como é que foi a mim, não é? Adentrar estes 40. Para mim começou um bocadinho antes dos 40. A minha transformação começou aí por volta dos 39 anos, 38, 39, grandes transformações, grandes mudanças a vários níveis. Empresa, a casa, estrutura, a estrutura familiar em si mudou, quando mudamos de local, vários desafios, a entrada na menopausa, tudo isso começou por aí. Começou tudo, veio tudo quase ao mesmo tempo. Foi assim uma avalanche que começou ali entre os 38 e acabou ali por volta. Em termos de surpresas, acabou ali por volta dos 41. Portanto, Isso foi em que ano? Em que ano é que começou? ai, olha, é como dizia o nosso político, é fazer as contas. Ora bem, estamos em 2025. Se isto começou por volta dos 38, 39, se eu estou com 43, portanto há de ter sido 2020, por aí, à volta desse ano. Exato, foi quando começou um dos teus trânsitos, neste caso Plutão. Então, E esse saquinha trouxe muita coisa. O Plutão, tu aos 40, em 2020, entre 2020 e 2023, tu tiveste a quadratura, Plutão, hum, e Plutão está na tua casa 4, que é a tua casa da tua estrutura familiar. Uhum, e E o, houve grandes mudanças, como eu te disse, né? Houve assim grandes mudanças. e o oposto a isso é a tua casa da carreira, o oposto dessa área da tua vida, é a tua casa da carreira. E o que é que isso quer Hum, dizer? Que estão em oposição? Ou, ou, uhum. ou- Sim, que Hum, tu falaste que também tiveste aí mudanças na tua carreira sim, e. sim, sim, sim. E foi tudo, foi tudo. Tudo acabou por mudar. Não foi mudança de carreira, foi mudanças na minha carreira. Uhum. Mas mudanças substanciais, até positivas, eu diria. Mas houve mudanças, portanto, houve assim um grande turbilhão que foi de cima para baixo até estabilizar, sabes? Quando agarras numa coisa e a balanças e depois ela ainda demora até e depois fica melhor, né? Até estabilizar, mas ainda fica ali a acalmar e depois quando acalmou as coisas ficaram substancialmente melhores. Mas levou ali uma avalanche, portanto, dizias que isso foi. Não foi Plutão? Começaste com o Plutão, sim, Plutão, quadratura Plutão, a literatura. pois é, sim. Agora vais ter essa posição Urano-Urano e para o ano tens a oposição de Saturno-Saturno, que é Ah, mais outra vez esse é significado mais. de estrutura, reestruturação, crescimento, amadurecimento, reestruturação da vida. No teu caso, aqui mais uma vez falamos de casa, trabalho também, porque é este o teu mapa que fica ativado. Então podem haver aí reestruturações nessas áreas da tua vida. 2027. E não para isso. Portanto, nós entramos nestas transições, nestes trânsitos, aí por volta dos 40, 45, e depois temos reforma disso? Ou, Não, ou é sempre, 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 sempre em transformação? não, por exemplo, Saturno de 7 em 7 anos nós temos uma ativação do nosso Saturno, que é quando ele faz os ângulos 90 graus com o Saturno. E depois temos ativações dos outros planetas todos pessoais que nós temos. Isto são eu reforcei aqui estes, porque lá está, falamos desta fase do início dos Uhum, 40 e desta transformação, porque são realmente estes trânsitos que são mais marcantes aqui nesta fase da vida. uhum, uhum. Mas ao longo da nossa vida nós vamos tendo sempre trânsitos, sempre ativações, porque os planetas estão sempre em movimento. O nosso mapa é o mesmo, mas os planetas estão sempre em movimento. Então há sempre alguma coisa a acontecer. Olha, e quando te procuram a dizer assim, qual é o meu karma? Qual é a minha missão? Porque eu sei que procuram assim, porque eu já procurei. Então, qual é o meu karma? Espera que o mapa astral me dissesse. Então, o que é que eu fui em vidas passadas? Qual é que é o meu karma nesta vida? O que é que o mapa diz? Isto é possível ver ou não? Existe uma.
uma vertente da astrologia que é a astrologia kármica que olha a esses pontos. Eu não Hum, estudei essa vertente. A minha vertente é psicológica, astrologia mais psicológica, tradicional também, uma mistura das duas. uhum. A astrologia kármica é todo outro mundo. Já a simbologia é adaptada a essa noção do karma, de vidas Mas é passadas, de... possível, só pela carta, não é? Tu É percebes, tens possível, acesso a essa informação. Uau! sim. Cada planeta e há pontos específicos. No, no mapa, numa leitura de mapa natal da astrologia tradicional, nós conseguimos no máximo olhar um pouco vida passada ali através dos nodos, mas eu sinceramente eu nunca foquei nisso e nunca ninguém me procurou nesse aspecto. Eu gosto mais de usar isto mesmo como uma ferramenta para de autoconhecimento para tu andares para a frente E e não para não trás, não é? focar no que está para trás. Aqui focar o que está para trás, mas a nível emocional, a nível de padrões repetitivos que precisam Uhum. ser alterados, não tanto essa parte de karma, e já vamos mais para esse lado esotérico da astrologia também. Um, mas a nível de missão, nós temos pontos no mapa que nos indicam o nível de missão, propósito, vocação. Há uma leitura que eu faço que é a astrologia vocacional que foca muito nisso, nas nossas habilidades, talentos. Um, Existem os nodos no nosso mapa também falam muito sobre a nossa missão de evolução aqui neste momento, nesta vida, não é? Um, E essas leituras tu já te aprofundas aí, não é? Já mexes mais com a parte sim, lógica, com a parte da uhum, ação, não uhum, é? Do que é que a gente exato. pode fazer. Ahm, e entretanto, uma coisa interessante também que eu acho assim, ah, é uma curiosidade minha. Eu conheci uma vez uma astróloga védica que me disse que é possível ver a data da morte na carta astral, mas que tem orientações específicas para não revelar. É possível ver, é possível prever ou não. Eu, para já, a minha opinião pessoal, eu acho isso péssimo. Péssimo, 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 péssimo. Alguém querer saber uma coisa dessas. Ahm, mas eu sei que há astrólogos que são especialistas em encontrar datas. Existe outra vertente da astrologia, que é a astrologia horária, na qual se faz esse estudo, juntamente com outras técnicas também. A astrologia védica também é uma área que eu não conheço, porque é toda uma astrologia completamente Diferente. diferente, Uhum, uhum. mas que acaba também por ser muito a base de onde surgiu todo o resto. Um, mas sinceramente eu não apoio quem faça isso, Qual é a com tua todo o respeito. posição sobre isso? Qual é a tua posição sobre isso? Achas que devemos, nunca saber? Eu acho que podemos nunca saber 100%. Eu sei que é possível saber, não sei como é que eles fazem, porque a simbologia é tão vasta quando nós Uhum. olhamos, não é? Todos os arquétipos dos signos, ou os trânsitos que acontecem, porque isso é basicamente baseado nos trânsitos que acontecem no nosso mapa. Eu já tive um astrólogo há uns anos que eu fiz uma leitura e ele disse que ia morrer velhinha, lá para os 80 qualquer coisa, e eu fiquei estupefacta quando ele me disse aquilo, e assim, eu não precisava dessa informação, eu não pedi essa informação. Ahm, então eu sou bem do contra, né, nesse aspecto. Não, acho que não faz sentido nós queremos saber esse tipo de informação, porque isso vai influenciar imenso tudo o que nós vamos fazer daí para a À frente. nossa ação, não é? Vai influenciar imenso. Então, não, a astrologia não é para isso. A astrologia é mesmo é este guia para nos guiar e para sermos cada vez mais nós, para nos conectarmos mais com a nossa essência, com aquilo que nós viemos fazer, com os nossos dons, com os nossos talentos, para sermos uma pessoa melhor, para ser quem e para sermos quem realmente viemos ser. Para mim, a astrologia é isso. Não é ver esse futuro lá, seja o que for. Olha, e outra coisa que tu fazes?
que eu acho assim super, eu estou super curiosa para tu explorares aqui um bocadinho, que é a astrocartografia. Queres nos explicar o que é? Quero. Isso é uma área que eu amo de paixão, não é? Eu sou uma viajante, não é? Da vida e do mundo. Então, quando eu descobri esta vertente da astrologia, fiquei completamente pasmada. Então, a astrocartografia é basicamente o nosso mapa natal distribuído pelo mapa mundo. É uma Hum, carta que é feita, isto foi desenvolvido por um astrólogo nos anos 90, se não estou em erro, o John Lewis. Um, e ele desenvolveu esta técnica em que existe esta carta astral no mapa mundo, na qual temos distribuído posicionamentos dos planetas, que são representadas por linhas. Quando nós abrimos um mapa astrocartográfico, é basicamente um mapa mundo com muitas linhas lá desenhadas, parece um pouco caótico. uhum, Só mesmo estudando é que se consegue entender. Um, e basicamente o que esse mapa nos diz é que tipo de energias é que nós vamos aceder em determinados locais do mundo. Por exemplo, se eu viajar daqui para o México, eu tenho uma linha de Júpiter. São linhas dos planetas. Cada hum, linha representa o planeta e representa também quatro posicionamentos diferentes no nosso mapa, que é a cruz que divide os quadrantes do mapa. Um, e vai-nos dizer realmente essas energias que nós vamos viver nesse sítio e que partes do mapa é que vão ser ativadas, não é? Basicamente, que partes de nós é que vão ser ativadas ali. Um, Às vezes até partes de nós que nós desconhecíamos. Então eu acho isso muito fascinante. Eu isso é super interessante e já viveste isso na pele. já vivi isso no pele. Eu só comecei, imagina, eu conheço a astrocartografia, conheci a astrocartografia na altura da pandemia, e obviamente Uhum. nessa altura não se podia viajar, então eu comecei a olhar para trás, a viagens que eu já tinha feito, a analisar o mapa. Desde então já tenho analisado experiência, não é live, digamos, cada vez que viajo estou atenta. Um, mas, por exemplo, na minha viagem à Austrália, quando eu fui para a Austrália, no meu retorno de Saturno, além do retorno de Saturno, eu estava a viver em linhas do meu mapa, não é, que estavam em posicionamentos diferentes. Então, eu consigo identificar e interpretar as experiências que eu vivi lá de acordo com essas linhas que eu lá tenho. Uau. Um, uma delas, por exemplo, a linha, como estava a falar há pouco, o ponto do mapa que fala sobre a nossa missão, sobre o nosso Uhum. propósito e aquilo que nós queremos fazer cá, foi lá na Austrália que eu percebi que eu não queria mais fazer aquela profissão, que eu vim para fazer algo maior, que eu vim para fazer outra coisa. Uau. Um, Sei lá, também estive em zonas de linhas da Lua em que me identifiquei imenso com aquele lugar, que era mesmo como estar em casa. Para mim, a Austrália é estar em casa. Eu tenho uma linha da Lua que passa lá. Viajei para outra zona da Austrália em que tinha uma linha de Mercúrio, que é uma linha que fala de viagens pequenas, de comunicação, de conexões, de amizades, e foi um período em que eu fiz imensas viagens com pessoas, diferentes pessoas. A minha comunicação estava muito mais ativa, desenvolveu imenso o inglês, relacionamentos. Foi. Mas isso também é super interessante porque se calhar vai dizer também, não só ao nível das viagens, mas também do país onde tu estás, Uhum. não é? Porque do país onde nós vivemos, onde estamos a viver, não é? Conforme estava na Um, Austrália, para ti, estiveste a viver lá durante um ano, não é? No sim, fundo, mas neste caso casa. aqui, nós quando vimos a astrocartografia, é a partir do nosso mapa astral. Então, o local que tu vives é o teu mapa astral. Então, tu vives experiências Uhum. diferentes desde o teu mapa, quanto mais longe tu estiveres onde tu viveste. Ah, Porque é? aí é que o mapa muda. Aí Uau! é que tu vais ter experiências diferentes. Até devia ir à Nova Zelândia. Não é preciso, às vezes é mesmo na própria Europa tu consegues ter experiências diferentes com.
onde já tens um mapa de uma configuração já diferente. Ahm, mas, por exemplo, uma pessoa que nasceu em Moçambique, mas veio morar para Portugal, isso já vai dar aí toda uma interpretação diferente. Ou Mas porque o isso não mapa vai ser funciona só diferente. por países, não é? Funciona por regiões ou as linhas, porque, por exemplo, não é? Na cartografia, não é? Tu tens um país, mas dentro de um país tens cidades, tens regiões, não é? E cada área tem as suas próprias, há de ter as suas próprias características, depois consoante o tamanho do país também, não é? Por exemplo, se estamos a olhar para uma China, comparado com Portugal, não é? A China terá outra extensão. E quando as pessoas mudam de cidade, por exemplo, isso não tem influência? Vai depender, não é? Da localização no mapa. É, se tu visses o mapa conseguires perceber melhor, mas imagina, tu tens um mapa mundo e tu tens uma linha a passar, uma linha vertical, por exemplo. Depois temos linhas que fazem curvatura na horizontal, mas a linha vertical, por exemplo, ela passa naquela vertical e Uhum. Tipo altitude, longitude, não é? nós consideramos sempre uma distância da esquerda para a linha e da direita para a linha. Ok? E Uhum. é essa área toda que vai estar sob a influência Ok. dessa linha. Um, então, às vezes, depende muito da configuração do mapa. Tu podes ter num país várias linhas a passar e depois numa cidade tens uma linha, noutra cidade tens outra linha, depende da distância. Através da astrocartografia, nós viajarmos com propósito, porque é realmente, se tu quiseres, sei lá, conectar-te mais com o teu feminino, não é? Que devemos aqui falar, conectar com a tua lua, nós podemos escolher uma linha de lua e escolher um país com o qual te identifiques para ires viajar, explorar e talvez te trazer insights daí que te ajudem a conectar com a tua lua. Como é que está a minha lua? Um, Que está aí no mapa. eu não fiz o teu mapa astrocartográfico. Opa! Agora aí, afinal havia mais uma coisa para saber da lua. Por exemplo, viajar em família, são muito boas as linhas de lua. Ou se queres ir fazer uma viagem romântica com o teu parceiro, ou lua de mel, também pode ser lua, pode ser linha de Vênus. Viagem em grupo, mais para uma linha de Júpiter. Temos todos, não é? Dependendo do teu propósito, do teu objetivo, nós conseguimos ver sítios que podem ser favoráveis para ativar essas partes no mapa. Se quiseres desenvolver a tua carreira, nós vamos ver linhas que têm a ver com a área da carreira no mapa. Um, mas é toda uma análise complexa que precisa ser feita, sempre Uau! tendo em conta o nosso mapa natal, porque essa é a nossa base, é quem nós Uhum, somos, e a uhum. partir daí nós vamos costurando estes significados, estas interpretações todas juntas. Uau! Olha, já estou aqui a querer pensar. Quando eu fui É àquele país, fascinante. quando eu fui àquele, o que é que eu fui buscar, o que é que eu aprendi, o que é que eu mudei. Por isso, estou super curiosa para saber. Acho efetivamente assim um mundo muito interessante de explorar. Aliás, não percebo nada da astrologia, mas acho fascinante, o mundo da astrologia. Foi algo que sempre me fascinou e duvido muito que não exerça qualquer tipo de impacto. Duvido que não exerça impacto, não é? Porque todos os astros exercem algum tipo de impacto. Não é? O Sol exerce impacto na nossa própria nutrição física e na nutrição do planeta, a Lua exerce impacto, quanto mais não seja impacto magnético, todos os planetas exercem um impacto gravitacional, portanto, impacto há. Agora, compreendermos, né, à luz da ciência e esse impacto, acho que é muito mais uma questão da ciência querer compreender ou não querer compreender do que propriamente o ser possível ou não. Sim, eu gosto de trazer um outro significado a isso, não é? Ressignificar o que se fala da astrologia, porque a astrologia, não é? Os planetas, eles não influenciam, eles não impactam. Ok, a astrologia é um conhecimento que vem realmente desta observação entre o que acontece no céu e o que acontece na Terra, né? Uma Hum, das leis base da astrologia é a lei da correspondência. Já deves ter ouvido a palavra, a uhum, frase as above, so below.
as Uhum, verdades são uhum. within, As leis não é? Tudo, herméticas. Uhum, uhum. tudo isso, mas esta lei da correspondência de que o céu é apenas um espelho daquilo que acontece cá em baixo, não é? A astrologia, ela surgiu deste relacionamento, desta interpretação, desta simbologia. Não foi porque a pessoa ah, se comporta desta forma que o astro está ali. É porque o astro está ali que a pessoa aliás, é ao contrário, eles entendendo os comportamentos do que se passava cá em baixo, é que eles Uhum. entenderam o posicionamento dos astros lá em cima. E isso foi a relação que é encontrada. E as pessoas tendem muito a associar a astrologia a esta influência, não é? Que nós somos influenciados. E não é isso que acontece. As coisas acontecem aqui e os astros são apenas um guia, são o nosso reflexo. Uhum. Por isso é que os ciclos ao longo da história também conseguem ser previstos através dessas interpretações e desses estudos todos que se vieram fazendo ao longo dos dias. Mas sim, eu acredito que a frequência, a energia, tudo isso faz parte dessa interação. Mas então, Um, se não influenciam, agora fiquei curiosa, Elizabeth. Se não influenciam, como é que conseguimos prever só olhando para os astros? Exatamente por essa correlação que foi feita pela simbologia, pela interpretação que se dá aos movimentos dos astros, as características dos astros e dessas interações. Nós conseguimos fazer essa correspondência entre o Uhum. que acontece lá fora e o que acontece cá dentro, entre o que acontece lá em cima e o que acontece cá em baixo. Um, é, é uma interação constante, mas um, esta noção de influência, eu não acredito que seja assim. Acredito que seja esta interação que existe entre o céu e a terra. E a astrologia foi a linguagem que foi criada para interpretar essa interação. Uhum. Uhum. Ok. Acho que na linguagem corriqueira, digamos, da astrologia, não existe muito essa tendência de Marte está a provocar isto, ou Mercúrio está a provocar isto, ou o que seja. Um, e é uma maneira das pessoas também entenderem, não é? Dessa interação e do significado da astrologia em si. Mas na minha visão e na minha compreensão, naquilo que eu acredito, eu gosto mais de ver por esse lado, que é esta interação e não influência, e nós somos apenas um espelho daquilo que acontece lá em cima e, e andamos ali nestes movimentos, tipo, como é que se diz? Em correspondência, não é? São movimentos por correspondência. Um, Enquanto à ciência, isso não sei qual é que será o caminho, não é? E nesses movimentos por correspondência, onde é que fica o nosso livre-arbítrio? O livre-arbítrio é aquilo que muda tudo. Por isso é que eu não acredito nessas previsões que se fazem, porque nós temos sempre o nosso livre-arbítrio, não é? Eu posso te fazer uma leitura do mapa e tu tens várias opções e tu vais escolher uma, e isso tu vai te Uhum. levar noutra direção, não é? Por isso é que os gêmeos nascem com o mapa praticamente igual e são duas pessoas diferentes, porque tens o teu livre-arbítrio e tu vais decidir o caminho que vais seguir, não é? Porque existe realmente essa simbologia vasta. Um, então, o livre-arbítrio é, digamos que, o veículo que nos leva, que nos guia na nossa vida, não é? É através dele que tomamos as nossas decisões, mas quanto mais conhecimento nós tivermos sobre nós próprios, mais alinhados estaremos para fazer essas decisões. Um, mas sim, isso foi um bom ponto. Olha, meu amor, e no meio desta confusão toda, especialmente depois dos 40 anos, não é? Eu tenho a opinião de que é quando efetivamente, e falando aqui um bocadinho em especial da mulher, a mulher acaba por exercer efetivamente o seu livre-arbítrio. Acho que há aqui uma fase a partir da qual a sua experiência de vida, a sua sabedoria, já lhe permite exercer em consciência a sua própria liberdade, porque até lá muitas vezes acaba por
por uma série de fatores, ser influenciada e não tanto essa dança entre os astros, né? Como tu agora estavas a falar, e eu gostei muito da tua interpretação e da tua definição, da definição que tu trazes, né? Do que é a astrologia com o ser humano. E acho efetivamente, e pelo menos pela minha experiência e de outras mulheres que eu conheço, é a partir desta altura que a mulher começa a saber dançar melhor, não na plenitude. Até porque depois vêm as oposições e as quadraturas e e dificulta-nos aqui as Sim, danças, não é? A quadratura até é, não sei se é a valsa do quadrado, não é? Portanto, olha, até a metáfora da dança até cai que nem uma luva. sim, exato. Mas acho que é efetivamente o momento em que a mulher sofre essa transformação e é confrontada com o seu próprio poder de escolha, o seu próprio poder de decisão. E, e este autoconhecimento que tu trazes e de uma forma tão bonita que tu trouxeste aqui, não é? Da tua visão de não preditiva, mas mais compreensiva da nossa vida, da nossa missão enquanto seres humanos, acima de tudo, menos etéreos, mas mais aqui, também exercer a ação na vida. À parte de tudo isto, quem é a Elizabeth fora do roteiro? Sem usar, sem influência, a dança, quem é a Elizabeth? Olha, sem influência, mas com influência, em forma de brincadeira, mas também de compreensão e desta aplicação prática, por exemplo, da simbologia astrológica, mas nessa parte de fora do roteiro, por exemplo, a minha lua em Gêmeos torna-me uma mulher curiosa. Então sou aquela Hum, que adora estudar, um, gosto sempre de beber de várias fontes, por isso é que eu não me rijo a uma filosofia, a uma crença. Gosto de criar a minha própria através de todo o estudo que eu angario, não é? Que absorvo. Um, o meu ascendente em Sagitário, por exemplo, torna-me esta mulher viajante, né? Adoro viajar, adoro conectar-me com culturas ancestrais, aprender sobre a história, sobre todo este conhecimento ancestral que nós conseguimos adquirir. Um, o meu sol em balança, por exemplo, já me conecta mais com a arte. Sou uma pessoa que adora fotografia, adoro fotografar em viagem a pessoas, adoro dançar, desde a salsa cubana, um, à música eletrónica, adoro festivais de música, dançar até não sentir mais as pernas. Um, mas no fundo, sim, eu gosto muito de aproveitar a vida, gosto muito de viver o momento, de um, não deixar o tempo só passar. Um, adoro observar o céu à noite. Aqui em Londres não é muito fácil, não é? Porque agora está nublado para termos poluição. Mas sim, tal como todas nós aqui, não é? Um, sou uma mulher que está a aprender constantemente a ser mulher e acho que é muito bonito este teu trabalho aqui, não é? De nos ajudar a conectar com estas nossas várias versões e várias áreas que nós podemos explorar de nós próprios. Um, e sou muito grata por este convite, por esta oportunidade. Obrigada, meu amor. Grata sou eu por teres aceito e por trazeres essa tua visão tão bonita sobre a astrologia. E agora fiquei curiosa. Onde é que Londres está na tua cartografia? Olha, por acaso, o meu mapa não muda muito de Portugal para aqui, mas eu estou a viver numa linha de Júpiter, por exemplo, e Júpiter é realmente esta linha que nos traz mais expansão. Não é? Foi a partir daqui que eu comecei a explorar mais o mundo, comecei a viajar mais. Um, está na minha casa que fala sobre o lar, que é a casa da família também, a casa do Hum. lar, de onde moro, um, e a partir do qual eu exploro o mundo, então tenho muito esta simbologia atrelada aqui a esta minha moradia londrina.
Que lindo, meu amor. Olha, eu vou deixar os teus contactos aqui, vou deixar a tua conta de Instagram aqui na legenda, para quem quiser procurar-te, seja para saber a sua lua, seja para saber o seu mapa, seja para saber qual o próximo destino de viagem, porque eu acho tudo isto fantástico e estou super curiosa para explorar a minha astrocartografia. Sim, Portanto, pronto, certamente vou ter contigo para escolher os meus próximos destinos e olhar para aqueles que já fui. sim, sim. Agradeço-te muito, meu amor, mais uma Fica à vez tua a tua espera. presença. Obrigada eu. E para quem nos está a ouvir, espero que tenham ficado assim muito curiosos e que tenham aprendido mais um bocadinho, escutado assim um bocadinho mais sobre estas coisas que, na final de contas, não são nada esotéricas. E vemo-nos para a semana.